Boa noite, gente. O nosso estudo hoje, né? O assunto é a pedagogia de Pestalozzi e a pedagogia espírita. Quais são os pontos de convergência e quais são as contribuições que a pedagogia espírita, né, ela se apropria da pedagogia específica de Pestalozzi. O título que eu dei, né? A pedagogia de Pestalozzi, a pedagogia espírita, o princípio da educação integral. A gente vai ver que Pestalozzi, a gente analisando as linhas pedagógicas atuais, a gente vai encontrar muita coisa do que eu vou falar aqui. A gente vai, na verdade, identificar muita coisa que é usada na pedagogia hoje, né, nessa pedagogia mais moderna, nos princípios de Pestalozzi. Ele, assim, até hoje, ele é base, né, para várias correntes pedagógicas, né, que existem aí nas escolas formais, né, nos princípios educativos que estão presentes aí na nossa atualidade. E, né, porque aí eu coloquei a foto, né, de Pestalozzi e a foto de Eurípides Barçanufo. Por que Eurípides Barçanufo? Porque a partir do espiritismo, né, ele resgata através de Kardec a filosofia de Pestalozzi para poder fundar as bases da escola Allan Kardec, né, que ele fundou. Pode passar, Valerinha. Então, vamos começar. Quem está envolvido nos processos de evangelização, quem faz estudos, né, da doutrina envolvidos na evangelização, tanto mocidade quanto a evangelização infantil, geralmente ouve Pestalozzi, ouve a palavra Pestalozzi, né, falar que a base de Pestalozzi, que é importante reconhecer Pestalozzi, estudar Pestalozzi. Então, eu trouxe uma bibliografia breve para falar dele, da realidade dele, até para entender o contexto que ele traz essa pedagogia que é revolucionária à época. Né, Johann Henrique Pestalozzi, ele foi um educador suíço, ele nasceu em Zurique e viveu entre 1746 e 1827. Ele morreu com 81 anos, que na época era uma vida muito longeva, principalmente levando em conta que é uma época na Europa, a época das revoluções, a época das grandes guerras, a época da Revolução de Napoleão, né, que invade a Europa praticamente toda, e ele viveu 81 anos, contradizendo a média de vida da época. E é interessante que ele, na sua vivência, na sua vida, ele foi uma criança com uma qualidade de vida até o pai falecer, e a partir do momento que o pai falece, ele é criado só pela mãe, e ele vê, assim, começa a viver um outro nível social, entra numa outra camada social. Então ele viveu na pele a questão do preconceito, a questão da pobreza, né, a questão da diferença, do preconceito da época na Europa. E isso foi fundamental na sua constituição enquanto educador e na sua prática pedagógica. Né, a Suíça, né, a religião é a religião protestante, e a gente, né, quem tem os estudos aí da religião, a gente sabe que Lutero ele fez uma quebra, né, ele fez uma ruptura com a Igreja Católica, né, que era toda detetora, vamos dizer assim, legítima, né, do cristianismo. Ele quebra com essa questão da hierarquia da Igreja, né, da impossibilidade do ser humano chegar diretamente, né, ao Evangelho, a Deus. Ele faz esse rompimento com a Igreja, e toda a orientação religiosa de Pestalozzi vem daí. E é assim o que explica muito essa orientação pedagógica dele, muito humanizada e naturalizada, que vai, né, muito de encontro ao que pensou Lutero, né, do ser humano ele ter aquele diálogo direto, né, com a divindade. E ele trazer em si, ele trazer a divindade está dentro dele. Ela faz parte dele. Não precisa desse intermediador divino e eleito para que se dê esse diálogo com o divino. Né? E dentro da educação, Rousseau traz essa ideia, porque na época a educação também ela era legitimada pela igreja.
Então, a igreja era que dava conta da educação. A educação era uma educação para a elite, né? Uma educação em que o educando ele era uma folha em branco, né? E eram colocados conteúdos formais, né? Para aquele educando, e muito, eu vou usar a palavra agressiva, mas ela era muito rigorosa. E era uma educação que trazia muitos castigos físicos. E Pestalozzi, né, a partir dessa ideia religiosa, ele teve um início de carreira, né, de estudos religiosos, mas ele desistiu e foi viver uma vida mais num ambiente rural, num ambiente mais natural. E ele leva esses questionamentos num ambiente em que ele viveu, que era um ambiente de extrema pobreza, muitas guerras na Suíça, né, Napoleão invadiu. Então, tinham na época, né, que ele já estava de jovem para adulto, depois de já casado, na Suíça tinha muitos órfãos, tinham muitas crianças, né, vagando pela rua, né, pelos centros, porque perderam os pais. Então, o que ele fez? Até pela própria vivência, né, do preconceito, de ter apenas a mãe, da vivência na pobreza, ele, na casa dele, começou a acolher esses órfãos, né, depois ele cria até um outro abrigo, ele chegou a criar 2 abrigos para acolher essas crianças, e começou um trabalho ali pedagógico, em que a prática pedagógica era diferente da prática vigente na época, né, que não tinham castigos, que eram baseados na coletividade, na ajuda mútua entre os estudantes, não só no colocar ideias na cabeça do aluno, mas que ele vivencie e que elabore essas ideias. Então, ele revolucionou toda a prática pedagógica e trouxe um olhar diferenciado, né, do educando em relação ao que era na época, né? Porque era apenas assim, você é um sujeito que vai receber informações, ser moldado para uma estrutura social e seguir aquilo ali. Então, ele rompe com isso e ele já adianta muitas coisas que hoje, né, que as correntes pedagógicas depois vão aproveitar, né, trazendo, mostrando que o sujeito é muito além do que só uma cabeça para se colocar informações. Eu trouxe uma frase dele, né, a vida educa, mas a vida que educa não é só uma questão de palavras, e sim de ação, é atividade. Isso já antecipa muito do que a gente vai ver aqui. Não é só conhecer, né? É conhecer fazendo, e esse fazer eu consigo, dentro de mim, tirar as minhas potencialidades e me fazer constituir enquanto sujeito na sociedade que eu estou. Pode passar, Valerinha. Então, o que Pestalozzi traz em relação à concepção que ele tem de criança? Né? A criança, na concepção de Pestalozzi, era um ser puro, era um ser bom em sua essência e possuidor de uma natureza divina, que deveria ser cultivada e descoberta para atingir a plenitude. Não mais aquela, como diria, né, como trazia a educação religiosa, né, aquele ser que tem que ser moldado para um contexto social. E eu resgatei, né, porque o que acontece no Espiritismo? Sendo Kardec um discípulo de Pestalozzi, ele traz para a doutrina muitos conceitos da doutrina de Pestalozzi. Né? Então, eu resgatei lá no Livro dos Espíritos, na questão 383, que é justamente no capítulo que vai falar dessa questão do retorno da alma ao corpo, né? Vai falar de como se dá a inteligência, se ela é preservada ou não é preservada. E na questão 383 é perguntado para o Espírito de verdade. Qual é para o espírito a utilidade de se passar pelo estado de infância? Né? Que já se pressupõe que o espírito ele vai acumulando, né, saberes. Então, por que voltar à infância toda vez que ele volte aqui? Que ele retorna aqui? Né? E o espírito de verdade responde: o espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais aceitável durante esse período as impressões que recebe e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. A gente tem que lembrar que, à medida que a gente vai evoluindo enquanto espíritos,
principalmente nesse momento que nós estamos encarnados aqui, né, nesse plano terreno, o que acontece? Nós estamos encarnados na matéria, então o espírito volta com o seu perispírito todo impresso à sua existência antiga, então ele traz em potencial tudo aquilo que ele viveu, mas como ele está encarnado num corpo material que necessita de um processo biológico de desenvolvimento, esse aprendizado que ele traz latente, fica ali latente. Né? E para esse desenvolver, para esse florescer das suas habilidades e suas potenciais, da mesma forma, para ele poder corrigir, né, suas más tendências, reelaborá-las e fazê-las, transformá-las em virtude, ele precisa justamente de quê? De alguém que tenha vindo antes, né, e que vai contribuir para o seu adiantamento. Né? Que são quem? Quem são os primeiros contatos que nós temos enquanto encarnados aqui? Os nossos pais, a nossa mãe, né? Ou se você não tem o pai e a mãe, as primeiras pessoas que te deram te ofereceram e cuidaram de você nesses desenvolvimentos, nessa fase que você é justamente dependente. Então, assim, todo ser humano encarnado, todo espírito que vem aqui para encarnar e conseguir o seu desenvolvimento moral, ele necessita da contribuição de alguém que seja encarregado da sua educação. Né? Para aqueles que têm aquele lar biológico, o pai, a mãe, até mesmo os irmãos mais velhos. Mas essa educação também pode ser feita, no mesmo caso que Pestalozzi fazia, em situações e educandários que vão fazer esse trabalho, né, de adiantamento e de colaboração para que se desenvolva essa potência moral. E é interessante porque o pensador suíço, o que acontecia? Ele costumava comparar o ofício do professor ao do jardineiro, né, que deveria providenciar as melhores condições externas para que as plantas seguissem o seu desenvolvimento natural. Ele gostava de lembrar que a semente traz em si o projeto da árvore toda. Aí eu trago aqui, na verdade, a gente até retoma a palavra de Jesus, que é da semente de mostarda. Né? Como uma semente tão pequena consegue se transformar numa planta, né, plena de mais de 1 metro. Porque naquela sementinha, por minúscula que ela seja, ela tem dentro dela toda a potência da árvore que vai se deslumbrar. Se ela for regada, se ela estiver num solo fértil, se ela for adequadamente adubada. Né? Então, eu lembrei dessa parábola que Jesus traz para a gente, né? Porque é justamente isso. É uma sementinha minúscula que, se ela tiver o tratamento adequado, ela se transforma, né, num arbusto muito lindo e produtivo. E o semeador, né, que sai a semear, né, que fica para a gente, enquanto educadores do lar, ou para nós, enquanto educadores da casa, né, da casa espírita, que semeadores estamos sendo? Onde estamos jogando a nossa semente? Né? Qual é o propósito que nós temos quando a gente acolhe essas almas que estão chegando aqui, né, encarnadas, sobre a nossa responsabilidade? Pode trocar, Valéria. Então, como que Pestalozzi desenvolvia? Né? Ele falava o seguinte, que existem três estados de desenvolvimento moral. Pestalozzi, ele foi discípulo de Rousseau, que era francês, né, que na época, todo mundo lembra de Rousseau por causa da liberdade, fraternidade, igualdade, na época da Revolução Francesa. Rousseau, né, ele é contemporâneo dessa época, então ele trazia toda essa ideia de que o homem, ele não, a grosso modo, né, gente, assim, explicando bem resumidamente, que o homem, ele não precisa da sociedade moldá-lo. Ele traz em si todo esse conceito, né, da sociedade fraterna, igualitária, de liberdade. Então, ele tem essas ideias, ele discorda em algumas coisas de Rousseau, mas tem esses aspectos do homem natural, né, do homem como dono de si, ele resgata e é de Rousseau. Então, ele fala o seguinte, o homem tem o estado natural,
que são as primeiras fases da infância, né, que ele é regido por esse determinismo biológico, pela busca da alegria, pela busca do prazer. À medida que ele vai se desenvolvendo, ele passa pelo estado social, que é justamente esse ajustamento e essa adequação às imposições sociais, né, que à medida que o homem fica entre o que é socialmente correto e o que é prazerosamente inato em si, né, e o estado moral, que é o desabrochar de todo esse processo, né? Eu ainda coloquei assim, o homem é obra de si mesmo e se santifica. Esse se santifica não é no sentido de se tornar santo, mas é no sentido de se tornar autônomo, de se santificar no sentido dele ser dono de si, dele não ser um dependente de uma doutrina tal, de uma moral tal, que é imposta por uma sociedade que nem sempre condiz com aquela moral que ele já traz dentro de si, que está intrínseca ali, né, na sua verdade, ou que, como a gente sabe, está no nosso consciente, as leis divinas. Né? Então, se ele se santifica, ele se reconecta com essas leis morais, com essas leis divinas, rompendo com questões sociais que o obrigue a ser de determinada forma, que nem sempre condiz com as verdadeiras leis morais. Aí sim, nesse santificar-se, ele transcende o biológico, que é a busca só pelo prazer, né, pela satisfação biológica, né, e pela obrigação social, para se tornar um ser completo. Né, e só tem essa capacidade de superação de si, por quê? Porque ele é uma alma imortal, uma essência divina, que o Espiritismo vem trazer depois para a gente, né, que nós somos uma alma imortal, acumuladora de vários processos e aprendizados, e de uma origem divina, né, que nos faz puros, né, e potencialmente capazes de nos tornarmos tão elevados quanto essa força criadora. Como que se baseia o método de Pestalozzi? Né? O sistema de ensino dele baseava principalmente no desenvolvimento de 3 faculdades físicas. Quem é educador aí vai se encontrar nisso aí, porque é muito falado hoje em dia, principalmente na educação infantil, né? Que são faculdades físicas, afetivas e psicológicas. Hoje se fala muito assim na educação, saber ser, saber fazer e pensar, né? São os 3 aspectos. Então, quer dizer, é o resgate aí da nova pedagogia de ideias que ele já trazia, né? O fazer, pensar e ser. Quando o homem integra essas 3 dimensões humanas, né, que seria a cabeça, a mão e o coração, o que é? Intelectual, físico e moral. Ou pensar, agir e sentir. Então, quando o ser humano ele age nessas 3 dimensões, né, pensar, agir e sentir, né, intelectual, físico e moral, ele consegue ser uma pessoa de completude, moralmente autônomo, né, sem depender de amarras externas para se tornar um ser capaz de transcender e de buscar cada vez mais essa, que é o que a gente fala, esse crescimento moral, né, paralelo ao crescimento que é o horizontalizado, que é o crescimento intelectual. Né, entre o crescimento moral, que é para cima, divino, e entre o crescimento intelectual, né, que eu vou usar a palavra carnal, mas não seria isso, seria encarnatória, né, o ser humano ele consegue encontrar sua tangente e seguir em equilíbrio. E o Pestalozzi já trazia isso. Né? Não é só... Por quê? Porque ele contradiz o que fazia na época. O que era na época? A gente entrega conteúdo, pune, o sujeito se encaixa e segue a vida. E ele faz um movimento reverso. Eu mostro, demonstro, você experimenta, você relativiza e você consegue tirar de dentro de si aquele aprendizado que vai ser moral, vai ser sustentado e levado para a vida. Pode trocar, Valerinho.
Desse modo, né, o aprendizado seria, em grande parte, conduzido pelo próprio aluno. Então, hoje também se fala muito, professor mediador, a criança protagonista. Hoje, mais ainda, lembrando de 6 de outubro de 2021, né, quase numa pós-pandemia aí, se tem falado muito das pedagogias ativas. O que é pedagogia ativa? É justamente esse resgate, né, do aluno conduzir o seu próprio aprendizado, só que como nós estamos no século XXI e a tecnologia está imersa em tudo, através de toda a tecnologia que nós temos aqui. Né? Mas a ideia central é essa, é o aluno conduzir, né, com o apoio do adulto, mas ele ser o protagonista do seu aprendizado, do seu desenvolvimento, tanto moral quanto intelectual, baseado na prática, na sua vivência, no que ele sente, no que ele reconhece de sentimento e elabora ali. Não só na recepção passiva daquilo que o outro traz. E isso é interessante porque isso é justamente o diferencial da evangelização. Tanto a evangelização institucional na casa espírita quanto no lar, em relação à catequese. Né? Porque o que a gente quer quando eu me proponho a evangelizar, quando eu proponho a trazer o evangelho de Jesus, é fazer com que a criança elabore aquele ensinamento trazido por Jesus e dentro dela ela consegue sentir aquilo ali e reelaborar e fazer com que ele tenha realmente um crescimento moral. Não é uma coisa para hoje. Né? O processo de elaboração é lento. Então, à medida que a gente vai com ele experimentando, analisando, né, e fazendo reflexões, aquilo ali se assenta no subconsciente e começa lá na frente, moralmente, ele florescer e evoluir, né, nas bases da evangelização de Jesus. É a ideia de aprender fazendo, né, amplamente incorporada pela maioria das escolas pedagógicas, como eu disse. Né, hoje não se fala tanto da palavra pestalose, mas quando igual no caso de hoje que a gente está vendo o estudo, quem tem contato com criança pode começar a perceber que o caminho está sendo o caminho de volta, está sendo trazidas essas ideias. Né? O método deveria partir do conhecimento do novo e do concreto para o abstrato, então, quer dizer, a criança parte do concreto, do real, da experiência, né, para a abstração. Né, com ênfase na ação, no fazer, no mexer. Por isso, muito do pintar, do colorir, do cantar, do contar, do jogar, né, na percepção dos objetos, mais do que só falar. A gente, enquanto pedagogos da vida, né, e das nossas crianças, isso é uma coisa, enquanto espíritas também, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é mais do que palavras. É mais do que só falar que você não pode, mas é o não pode levado à reflexão. Né? Antes do não, leva à reflexão. Faria assim? E se for assim, assim? Qual seria o resultado? Esse movimento que a gente até falou na semana passada do filosofar perante a vida é que vai fazer com que o aprendizado seja através desse fazer. Né, o fazer do pensar, ou o fazer de realizar coisas de modo diferente e efetivo. Não só falar não pode, não só colocar de castigo, ou não só falar assim, foi contada uma parábola e é assim porque é assim. Né? E, na verdade, foi contada uma parábola e vamos tirar dali o que tem para além disso aqui. Né? O que nós aprendemos com isso aqui. Quais os elementos que tem aqui. O que a gente reconhece disso aqui? Porque, na verdade, é uma volta, como espíritos encarnados, daquilo que a gente já viveu. É um reconhecimento daquilo que a gente traz impresso nas existências passadas e está no nosso perispírito, guardado no nosso subconsciente. Então, o que importava não era tanto o conteúdo, mas o desenvolvimento das habilidades e dos valores. Pode passar, Valerinha. Aí ele traz uma coisa que na época, né, século XVIII, não se tinha na educação. E por muito tempo, inclusive algumas escolas hoje
elas não se preocupam tanto que é a questão da afetividade, né? E essa questão da importância do amor na educação. Né? Se fala muito de educar com amor, de ser afetuoso na prática educativa, mas que amor é esse? E é interessante porque na época dele ainda fala assim, o amor da mãe. Né? A gente tem que resgatar o amor da mãe. A educação começa no amor da mãe, porque o primeiro contato que o filho tem é com a mãe. Então, era muito, ele fala muito dessa questão assim, o amor da mãe, trazer o amor da mãe. E eu falo assim, eu lembro, coitado da mãe, né, gente? Porque Freud também traz muitas questões, eu acho que deve ter psicóloga, eu não sou psicóloga, eu sou pedagoga, dessa questão da relação da mãe e do filho, né? Então, qual que é a importância do amor? Desde o começo, desde aquele primeiro contato com o outro ser, que é a mãe, né? Esse amor, essa relação amorosa que se estabelece entre o educando e o educador, né? O que ele gera? Né? Ele gera um amor contagiante, ele gera uma bondade construtiva, né, no ambiente, um trabalho ativo que vai fazer com que se construa algo concreto, e ele gera o diálogo afetivo e instrutivo. Né? Não só o não pode, não só o vai ficar de castigo, mas ele propõe justamente essa prática de dialógica, de você estar o tempo todo levando e trazendo e fazendo com que esse movimento de reflexão seja a base da construção da educação, né? E da construção moral do sujeito. Né? De que ele entenda, de que ele não só aceite, mas que ele entenda como se dá essa construção e por que dessa construção moral. Como Pestalozzi, né? Ele teve uma formação religiosa muito intensa, né, nos seus primeiros anos, e abandonou e se casou. Ele traz dentro da sua pedagogia muita coisa do Evangelho de Jesus. Né? E assim, a gente reconhece, quem estuda a fundo, muito do Evangelho de Jesus ali. Até porque, em função, né, dele ser um protestante, né, dele trazer a escola religiosa dele, e ser uma escola religiosa que propõe que o sujeito ele busque o contato direto com o Evangelho. Ao contrário do catolicismo, que o sujeito tinha que buscar o contato com o Evangelho por intermédio da igreja. Então, ele passava por uma leitura, e a partir daquela leitura, que era determinada pela igreja, ele fazia a sua elaboração moral e pedagógica. Então, tinha um elemento ali no meio que fazia uma filtragem, que, na verdade, era aquele elemento, né, que no caso a Igreja Católica, que fazia a construção moral do sujeito. E ele quebra isso, justamente quando ele fala que o sujeito natural busca direto, né, o seu ensinamento. E ele traz muito do Evangelho de Jesus em função disso. Né? E é interessante que a doutrina ele vem adiantando muito que a doutrina traz para a gente. Então, em suas obras Pestalozzi, ele refere constantemente ao Evangelho de Jesus, naturalmente, em função da sua escola religiosa. E é interessante o que ele fala. Que ele fala o seguinte, que para o educador, aquele que já despertou o germe divino em si, ou seja, eu enquanto adulta, né, pessoa adulta que estou ali, que estou aqui, e tenho a obrigação, né, e tenho o compromisso de evangelizar ou crianças com que eu trabalho, ou meus filhos no meu lar, ou sobrinhos da minha família. Né? Se eu já despertei o germe divino em si, dentro de mim, e a minha luz já brilhou, né, para esse evangelho, para a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, eu posso despertar essa essência no educando que está ali em estado latente. Então, não preciso do intermédio de uma instituição que seja a portadora da palavra do evangelho, desde que eu, né, enquanto sujeito que me constituí moralmente e fiz com que a minha luz, né, brilhasse, e eu moralmente estou constituída, né, afinada com o Evangelho de Jesus, eu consigo fazer isso no processo educativo.
ou da criança que eu acompanho, ou na sociedade em si, né? Enquanto sujeito que chegou primeiro e que a gente tem que lembrar também que a nossa evolução é coletiva, né, gente? Então, a gente se evangeliza e evangeliza todos que estão ao nosso entorno. Às vezes, evangeliza até os mais velhos da família, né? Pode passar, Valerinha. Então, o que ele traz enquanto principal contribuição de Pestalozzi é a pedagogia espírita? Antes de entrar aqui, eu só queria trazer, resgatar o Emmanuel, gente, no Consolador, a questão 109 e a questão 110, ele discorre justamente sobre essa questão da pedagogia. Ele não usa a palavra pedagogia espírita, porque ainda não é um termo, mas ele usa a palavra do evangelho no lar. Né? E é perguntado para ele porque justamente no período infantil, a questão 109, o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Por que não deixar passar? Né? Porque o que acontece? A gente tem várias correntes educativas, e a Dora Encontre, no livro dela, inclusive, ela fala assim, na época que ela escreveu o livro, ela fala assim que estava uma moda da pedagogia do não pode traumatizar. Né? Então, não pode dizer não, não pode traumatizar. Ou não vou impor uma doutrina religiosa para o meu filho. E com esse processo dessa negação, para que, em tese, o sujeito descubra sozinho, né, qual vai ser o caminho que ele vai seguir, fica esse vácuo de construção moral na criança. E o Emmanuel traz falando, perguntam para ele por que o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa, né? E ele fala, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência, né, que ele compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações no plano espiritual são, por isso, mais vivas. Então, ele se torna mais suscetível, né, nessa renovação de caráter. Então, se você não acolhe aquela criança e não a conduz em caminhos, né, no caminho do evangelho, em caminhos que sejam moralmente seguros, né, ele pode se perder nessa constituição dessa moral e seguir por caminhos que vão fazer, em vez dele ter um crescimento moral, de que ele faça com que ele talvez foque, por exemplo, nas suas dificuldades, sendo que ele poderia, com o apoio do adulto, né, que está ali sobre a sua esqueci a palavra, sobre a sua responsabilidade, né, fazer com que ele consiga desenvolver suas virtudes e, já de pequenininhos, já ir trabalhando as dificuldades que lá para frente, enquanto adulto, ele vai ter que aprender a desenvolver. E é interessante também, porque lá no campo da psicanálise, e hoje, né, a gente pega o desenvolvimento infantil, do 1º ao 5º ano, desenvolvimento da criança, é justamente o momento de desenvolvimento dela, em que ela tem assim, tem coisa que ela tem que aprender ali, que ela vai aprender lá na idade adulta, que ela vai ver assim, ela vai ter consolidado e vai se dar muito bem, e vai se desenvolver muito bem. Né? Não é à toa que cada vez mais as crianças começam mais cedo na escola. Né? Era raro você ver creche, quando não eram particulares, creche públicas de 0 a 2 anos. Né? Hoje há um movimento institucionalizado de cada vez mais trazer as crianças mais cedo para a escola. E a concepção da educação infantil é justamente essa. Né? É o ser, o experimentar, né? O brincar educativo, para que ela vivencie experiências que ela, lá na idade adulta, já deveria ter consolidado, no campo cognitivo. Agora, imagina isso no campo emocional. E no campo emocional, por mais que a escola trabalhe isso, muito antes do 4 aninhos, 5 aninhos, a família já tem que estar trabalhando. Já tem que estar tendo esse compromisso de, no lar,
trazer justamente o Evangelho de Jesus, né? Trazer os ensinamentos que Jesus deixou aí para a gente. Na questão 110, ele pergunta qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas. E ele responde, a melhor escola ainda é o lar, né? Onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Qual que é a primeira base? Gente, é receber o amor. Né? Muitas vezes a gente percebe determinados comportamentos, até de determinados adultos, que a gente vê claramente assim, isso foi falta de amor. Às vezes, e a criança também, às vezes a criança está pedindo é só amor. Né? E isso independe de classe social, isso independe de raça, de clero, né? E de nível social. Né? Isso é um sentimento universal. Né? A gente vê muita criança com muito estímulo, com muita oferta de materialidade, mas ela está clamando amor, ela está implorando, né? Principalmente quando ela chega na escola, implorando amor. Né? E Pestalozzi justamente traz isso. Né? E fica a questão. Né? Então, qual que é a principal contribuição dele para a pedagogia espírita? Justamente a questão moral. Né, como engajar a vontade moral do ser desde a fase infantil para que ele se realize enquanto homem integral, para que ele se santifique, para que ele seja um homem completo, capaz de dar conta da sociedade limitante, materialista, né, cheio de problema. Né, como que a gente faz esse engajamento, como a gente trabalha essa vontade na criança, né, porque o que é o engajar? É você se tornar parte daquilo. Né, dessa vontade de crescer moralmente. Então, segundo ele, essa vontade profunda que está dentro dele, está latente na criança, né? A possibilidade de tornar a divindade íntima do homem está no amor que ele chama de força elementar da moralidade. Uma vez, gente, esse amor ativado, a criança acolhida, a criança amada, a criança bem tratada, nutrida adequadamente, ela passa a reger um desenvolvimento harmonioso e espontâneo. É como se fosse, vamos soprar brasa, né? Desde pequenininho, que a gente sopra e ela vai ficando vermelha, e de repente ela inflama e chama. Né? Seria, a grosso modo, um processo desse. Né? Tá ali aquela brasa latente, a gente vai soprando o amor, de modo que, de repente, ela se torna plena daquilo ali. E ela é capaz de se tornar um homem integral, né, baseado nessa vontade moral, né, a partir do Evangelho de Jesus. Pode passar, Valerinha. Então, qual que é o desafio da educação? O maior desafio é o quê? Despertar esse ser moral, para que ele empreenda sua autoconstrução. Como eu disse, sendo ele um naturalista, né, ele é contra essa ideia de que a sociedade vai imprimir no homem aquilo que ele deve ser. E sim, não. O homem vai se autoavaliando a partir das suas experiências, ele vai se constituindo enquanto homem dentro da sua autoconstrução. Da mesma forma, a gente, enquanto espíritos encarnados, de uma encarnação a outra, né, vai crescendo e se lapidando moralmente para poder fazer esse crescimento moral e alçar, né, enquanto espíritos, mundos mais elevados, né? Se Deus quiser chegar lá, né, em mundos bons, né, virar os santos, né, vamos andar na linha. E o que tem a ver Pestalozzi com Rivail? Que, na verdade, seria Kardec. Rivail, quando eu cito Rivail aí, gente, eu falo do Rivail Hipólito pedagogo, porque antes de ele se tornar Kardec, né, ele foi pedagogo e discípulo de Pestalozzi. Não é à toa que ele traz para a doutrina, né, todo o pensamento, né, muita coisa construída a partir do pensamento de Pestalozzi. Né, e exatamente essa visão filosófica e pedagógica que o Kardec herda diretamente dele. Né? Então, a gente vê claramente, né, nas revistas, né, nas bibliografias, nos textos escritos, essa ideia. E, enquanto pedagogo, ele escreveu vários artigos, né, com as ideias de Pestalozzi. Pode passar, Valerinha.
Ah, tá. Eu trouxe, gente, como o assunto é muito extenso, né, e se tratando de pedagogia, para falar só de Pestalozzi e cair nas minúcias, eu trouxe três livros para aprofundar. A base da pesquisa, né, da pesquisa que eu estou fazendo, ela é a Dora Encontre, e Dora Encontre, ela é uma das maiores estudiosas de Pestalozzi no Brasil. E ela faz quando ela faz o aprofundamento da doutrina espírita, ela faz um paralelo muito interessante, justamente que eu tentei fazer aqui, que é justamente essa questão de mostrar, né, que assim, de onde que a doutrina espírita, né, como que ela conversa com essas pedagogias que já vinham antecipando, e que a gente não precisa de uma escola institucionalizada para que se faça essa pedagogia. Né? Eu espero que seja a pedagogia do terceiro milênio, né? Que seja, que depois lá, que nós temos lá, né? Vai subindo na árvore, né? Depois que chega lá em Pestalozzi, vai subindo Frenet, vai subindo os pedagogos mais modernos, eu espero que tenha lá pedagogia espírita lá no altinho, como a pedagogia do terceiro milênio, porque é a pedagogia do amor, e é a pedagogia que a gente está necessitando nesse mundo tão materialista. À medida que eu vou estudando e vou aprofundando, eu estou começando a perceber, você começa, pelo menos eu, a perceber, visivelmente, quem é que está sendo educado numa pedagogia mais humanista, mais preocupada com uma evolução moral, e aquela pessoa que só foi na escola cognitiva, intelectualista, materialista. E o tanto que isso faz falta nas nossas relações no dia a dia. Tanto entre as crianças, né, na maneira como elas se relacionam e como elas lidam com os problemas que são cada vez mais complexos, tanto quanto nos adultos, né, nas atividades cotidianas. Eu trouxe como sugestão de aprofundamento 3 livros. A Educação Segundo o Espiritismo, que é um livro da Dora Encontre, o Walter Oliveira Alves, que é uma das referências bibliográficas para a pedagogia espírita, ele fez um livro muito interessante que chama Pestalozzi, o Romance Pedagógico. O que ele faz? Para fazer o estudo de Pestalozzi, que também é a base, né? A base dele também vem de Pestalozzi, ele criou um romance que fala de toda a vida de Pestalozzi, e dentro desse romance que retrata, ele vem trazendo os princípios da pedagogia espírita. Ele vem explicando quais são a construção de Pestalozzi para a educação do amor. E a Dora Encontre, né, ela, como uma das maiores estudiosas de Pestalozzi, ela também tem esse livro editado, que é Pestalozzi, Educação e Ética. Então fica aí a sugestão, né, dos 3 livros, né, fora a referência básica que, né, a gente falou no outro estudo, que é Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro de 2 raízes, que também é da Dora. Perdão. E fica aí o convite, né, para aprofundamento no estudo, né, principalmente para quem está atuando na evangelização, está atuando na mocidade, né, nesse campo aí da doutrina, que é justamente a evangelização dos nossos espíritos aí que estão chegando depois da gente. Eu queria agradecer a oportunidade e eu abro a fala para quem quiser fazer algum comentário, alguma observação, tirar alguma dúvida, fica à vontade. Eu agradeço.